Olá meninos, como vai a vida? Sejam bem-vindos a essa videoaula. Uma videoaula de revisão, a gente vai ver o que a gente já tinha visto em maio. Eu acho que esse momento é importante, como já faz um tempinho que a gente viu, então é bom que você relembre, que você possa fixar melhor na sua mente. E também é a oportunidade de tirar aquelas dúvidas, caso você não tivesse compreendido, não tenha compreendido bem o assunto no mês de maio, então é uma nova oportunidade para você aprender. Faz parte da vida, né? A gente vê, revê, lê, relê, olha novamente. Então, assim, acho que vai ter muitas vantagens para você, tá? Por isso que eu coloquei dessa forma essa videoaula. E na próxima aula também a gente vai rever os assuntos de junho. Sua atividade, meninos, é a seguinte, ó, você vai fazer um resumo de no mínimo 8 linhas sobre o que a gente está conversando aqui, o que você entendeu, ou que você já tinha entendido, né? Mas você fale sobre esses assuntos de hoje, tá? Os assuntos são transcendência e imanência, vida e morte em algumas religiões, principalmente a questão da como eles tratam a morte. Antes de a gente iniciar o nosso assunto, vamos fazer nossa acolhida. Vamos fazer esse momento de encontro com Deus, super, muito importante, né? Então, que você feche seus olhos agora e possa se concentrar na oração, pedindo a Deus muitas bênçãos e também agradecendo. Sempre, sempre, sempre agradeça a Deus, independente de qualquer situação. Quando estamos vivendo de forma boa ou ruim, mas a gente tem que agradecer, tá? Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Amém? Então vamos lá. Primeiro termo, transcendente. A gente vai ver aqui, ó. É um adjetivo que demonstra algo que não é comum, que está além dos limites convencionais ou que é considerado superior. O transcendente é o que está além do conhecimento concreto e que não se baseia somente em dados e conclusões metódicas. Aí tem algumas palavras que são similares, que fazem parte, né, que são parecidas com o termo transcendente. Temos aqui especial, celestial, sublime, nobre, divino, superior, sobrenatural e extraordinário. Quando se fala em ordinário é o comum e extraordinário é mais que comum. A gente sabe que quem tem esse adjetivo é Deus na nossa vida, né? Quem é especial, celestial, sublime, nobre, divino, superior, sobrenatural e extraordinário, tudo isso se encaixa com Deus. Para outras crenças, isso se encaixa ou em deuses ou deusas, né? Não no nosso caso, mas em outras religiões eles acreditam assim e este ou estas, aquelas são as pessoas transcendentes, são os deuses e é o que é o transcendente. Então, transcendente eu não posso dizer que é apenas um Deus único, porque isso depende de cada pessoa, mas essa força maior no que é o topo, é o teto, no que se acredita, tá? Vocês já conseguem entender que o nosso Deus, da nossa religião, o Deus que a gente acredita e que, de fato, devemos defender de todas as formas, é um Deus bom, um Deus justo, um Deus fiel, é o transcendente, todo-poderoso. Para outras religiões, talvez eles não vejam assim, que é um Deus tão bom, que é um Deus tão misericordioso. Talvez algumas pessoas veem um Deus que castiga, em um Deus que se vinga, em um Deus que, de certa forma, pode prejudicar alguém. Também faz parte, também é transcendente. Não se diz aqui que transcendente é apenas algo bom, tá? Mas é porque tem muito poder, vai além dos poderes humanos. Vocês vão assistir esse vídeo em menos de 3 minutos para ver a diferença entre transcendente e imanente. Tá? Eu achei muito, estava vendo aqui, achei importante, eu resolvi colocar
para que vocês tenham essa concepção de que, além de todo o poder que Deus tem, Ele, para a gente, né, nossa religião, é um Deus bom, e também que a gente pode se relacionar com Ele. Mas tudo tem seu limite, né? Vamos ver aqui. Existem duas relações principais quanto à relação de Deus com o ser humano. A transcendência, que enfatiza a distância entre o divino e o humano. Esta primeira filosofia ressalta sua grandeza diante da nossa pequenez e seu poder em relação à nossa impotência. A segunda perspectiva se chama imanência. Esta, por outro lado, enfatiza a proximidade entre Deus e o homem. Destaca a grandeza do seu amor em se relacionar conosco de forma íntima e pessoal. Essas duas visões, a transcendência e a imanência, se complementam acerca da forma com que Deus se relaciona conosco. Porém, a ênfase em apenas uma delas causa uma teologia distorcida. A ênfase na transcendência cria um Deus distante, que não se importa e nem se interage na história humana. Por outro lado, a ênfase desenfreada na imanência divina cria um Deus feito à imagem do homem. Um Deus que eu abraço, beijo e toco, mas um Deus pequeno que se transforma em objeto nas minhas mãos, o qual não ordena mais, antes recebe ordens. No capítulo 23 de seu livro, Jó apresenta seu desejo de debater com Deus em uma espécie de tribunal humano. No verso 3 ele afirma: "Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos." Mas no verso 6, o próprio Jó se coloca diante da grandeza de Deus e em sua pequenez declara: "Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo?" Jó reconhecia que Deus é tão próximo do ser humano que podemos levar até ele as nossas queixas. Porém, ao mesmo tempo, a grandeza de Deus deve nos causar o temor e o respeito. Sabe, embora devamos ser gratos pela proximidade que Deus desejou ter com a humanidade, jamais deveríamos nos esquecer que ainda somos criaturas. Assim, não sou eu que o ordeno, não sou eu que o comando, não sou eu que o ensino. Ele é quem tem todo o poder e autoridade, e somente quando eu permito que o Deus que governa todo o vasto universo seja o Senhor da minha vida, é que me torno grande. Como narra uma grande história do grande general Constantino, o qual, após voltar das batalhas, toda a população de seu reino ia ao seu encontro para saudá-lo. Os guardas então tinham a difícil tarefa de afastar a multidão. Enquanto isso, um garoto corria pelo meio das pessoas em direção ao general. Quando um soldado o viu, segurou em seus braços e disse: "Você não pode se aproximar do grande general, ainda mais você, uma criança tão pequena." O menino, com um sorriso no rosto, respondeu: "General, ele é para você. Aquele que está sobre o cavalo é meu pai." Percebe como essa história descreve o encontro de um menino com um grande imperador que ao mesmo tempo era seu pai? Todo cristão deve experimentar o mesmo relacionamento com Deus. Ele é grande porque é o imperador do universo, mas ele é tão próximo de nós a tal ponto de o chamarmos de pai. E aí, gostaram do vídeo? Para mim, me deu uma ressignificação em muitas coisas, tá? Às vezes a gente quer transformar, rebaixar o poder de Deus, né? Quer meio que controlar, ter em nossas mãos e fazer de Deus um escravo. Como ele bem falou no vídeo, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que entender que Deus é transcendente, beleza? Temos esse entendimento, que Deus é todo poderoso. Mas isso não significa dizer que ele está distante. Se a gente tiver só essa concepção, não vai ter essa amizade, não vai ter essa imagem aqui, ó, aqui no caso Jesus, né? Mas representando Deus de forma maior. Ao momento que ele abraça o ser humano, a transcendência dele se torna imanência, que não significa dizer que é algo ruim ou inferior, mas é porque é uma capacidade de uma bondade tão grande que, ao mesmo tempo que é um Deus de grande poder, um Deus que é perfeito, que não se compara com a gente de forma alguma, a gente não se compara com ele, a gente está anos-luzes distante dele em relação à bondade, à justiça, à fé mesmo. Esse mesmo Deus que tem todo esse poder, ele vem até nós e abraça sem nenhum julgamento.
Muitas vezes, gente, a sociedade, por ter um pouco mais, algumas pessoas, né, ter um pouco mais de dinheiro, então ter um emprego melhor, um carro melhor, até uma roupa melhor, já vai menosprezando. Não tem aí de forma alguma uma imanência, né? Não passa longe isso é imanente. E Deus não, apesar de ser o criador de tudo, ser o dono de tudo, ele nos quer por perto, ele tem essa capacidade de nos amar, independente de qualquer coisa. E também aqueles que são considerados piores, aqueles que estão mais sujos, aqueles que estão menos alimentados, aqueles que não sabem nem que dia é hoje, né? Não sabe, que não tem perspectiva nenhuma, que não tem emprego, os que sofrem. Todos da humanidade, todas as pessoas. Deus vai ao encontro e dá um abraço, né? Apesar de ele ser todo poderoso e ter o poder de fazer tudo, até mesmo de julgar, até mesmo de, se ele quiser, nos aniquilar por conta do nosso pecado. Mas esse são as características de Deus. Não tem como mudar. Deus é Deus, independente do que a gente seja, do que a gente acredite. Ele não vai mudar porque a gente quer. A gente que tem que mudar, se adaptar para ficar mais próximo de Deus. Então é isso. Que a gente procura esse equilíbrio em saber que Deus é grande, muito poderoso, mas que ele também vem até nós, que ele é nosso amigo, porque senão a gente vai achar um Deus, uma autoridade, deixar lá mesmo, não vai nem contar com a ajuda dele e esquecer que ele está próximo de cada um de nós, tá? A segunda parte da aula, né, falando sobre vida e morte, que estava no nosso capítulo. A gente contou com essa frase de William Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. É o que é mais nobre para o espírito, sofrer os dardos e as setas de uma ultrajante fardo, ou tomar armas contra um mar de calamidades para pôr-os fim, resistindo, morrer, dormir, nada mais. Esse era o pensamento de William Shakespeare. A gente trouxe aqui para ilustrar a nossa aula. E os termos importantes dentro desse assunto que a gente já tinha visto são esses quatro: ressurreição, ancestralidade, reencarnação e niilismo. Lembram? Sem tentar ler aí essa parte da legenda. Quando se fala de ressurreição, ancestralidade, reencarnação, niilismo, já vem alguma imagem formada na sua mente, alguma definição? Para mim, eu acho que o que é mais fácil assim, quando se pergunta das quatro palavras, o que já vem na minha mente por primeiro é o niilismo, que é talvez o mais simples, que não tem muitos detalhes, né? Niilismo começar por ele, tá? É a negação, dizer que não existe nada depois da morte, que não existe mais nada, morreu, pronto, é um sono eterno, não existe nada, simplesmente nada, né? A pessoa não sente mais, eles não acreditam na alma, então não tem como eles dizerem que a alma morre ou então que vai ficar guardado esperando alguma coisa, não. Só acreditam na funcionalidade do corpo. Os nihilistas, eles só acreditam simplesmente que a gente vive, respira, anda, se movimenta e nada mais. Não existe nada mais. Depois que você morre, pronto, já fez sua missão e é isso aí, acabou, já era. Vamos aqui, ó, penúltimo, reencarnação. Esse termo, o que é que diz? É a crença de que a pessoa possui um espírito que, após a morte do corpo, continuará sua jornada até renascer novamente em outro corpo. A gente vê aqui muito presente no hinduísmo essa questão da reencarnação, certo? Da reencarnação que pode ser em pessoas ou mesmo animais, para que a pessoa possa ter paz, né? Reencarna, até o ponto de fazer o bem extremo, que não precise mais se reencarnar. A reencarnação para muitos é vista como algo negativo, porque a pessoa não conseguiu fazer o bem suficiente. Quando atinge o limite, quando a pessoa já está boa o suficiente, não precisa mais reencarnar, que vai ter a paz eterna, a tranquilidade. A ancestralidade é a crença de que os espíritos antepassados, depois da morte, continuam presentes na vida familiar e tribal, garantindo a orientação e proteção. A ressurreição, que é um termo que a gente usa bastante, né? Ressurreição de Cristo, você vai lembrar logo de Cristo,
é a crença na vida eterna, sendo a morte uma passagem. O ser humano passa a viver uma nova vida em Deus. A gente vai, sim, com certeza, temos que ter, né, a ressurreição para a vida eterna, mas que a gente acredita que tem dois caminhos: céu e inferno. Não adianta nada, nem é bom que a gente tenha nessa ressurreição, que a gente fique na vida eterna, mas no inferno, né? Isso não é vantagem para ninguém. A gente tem que ter a ressurreição mais para Deus, para viver eternamente com Deus no céu. Né? Se, uma vez que há o julgamento, céu e inferno, não tem mais como voltar atrás. Por isso, tudo que a gente tem que fazer de bom, de ruim, de que vai contar ou não, tem que ser até nosso último dia de vida. Depois não vai adiantar nada mais, né? O que é que se pode fazer depois de morto? Né? A gente não pode fazer mais nada. Seja bom enquanto tem tempo, porque isso conta muito para ir para o céu. Com certeza conta, né? Você deve ter uma noção de céu e inferno. Não sei se é a mesma que a minha noção, se é a mesma. Mas, independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer o bem, tá? Acreditando ou não, com essa concepção ou não, tem que fazer o bem. Aí são três termos que a gente vê no, sobre a morte, que eles pensam sobre a morte. No hinduísmo, resumindo para vocês, eles veem a questão do Dharma e do Karma, a questão, como eu falei para vocês aqui, ó, da reencarnação, é tudo aqui do hinduísmo. Estava falando para vocês que a pessoa tem que ser boa o suficiente. São as histórias do Dharma e do Karma dentro do hinduísmo. Só não vou focar nessa parte não, tá? Acho que você já tinha entendido bem da outra vez, tinha colocado nos vídeos. Vou focar aqui no funeral, porque é o que mais fala aqui sobre a morte, né? O ritual fúnebre hindu é bastante simples. Consiste na cremação do corpo em uma pira. Após o rito da cremação, a retornarem para casa, os membros da família tomam banho. Eles ficam em casa de 7 a 40 dias, sem frequentar lugares públicos. Nesse tempo, fazem orações, ingerem alimentos leves e livram-se dos pertences do morto. Depois de 2 dias, as cinzas são recolhidas e lançadas em um rio. Mais ou menos o que acontece no hinduísmo. No candomblé, o que é que a gente pode resumir aqui? A ancestralidade, como vocês viram lá, né? Os antepassados, eles meio que estão presentes. Não sei como, né? Não sei se eles conseguem ver, se conseguem sentir, se estão voando, se conseguem ouvir voz. Eu não me aprofundei nisso, a questão do candomblé, da ancestralidade. Tudo que eu sei, é o pouco que eu sei, é que eles acreditam que os ancestrais morreram a parte da matéria, do corpo, mas a alma ainda está na família. De certa forma, está ali todo mundo junto. Se for um almoço, por exemplo, tá todas as encarnações também almoçando, né? Não de forma visível, mas invisível. Antes do pôr do sol, é realizado o ritual do arremate. Isso aqui fala do ritual funeral também. No último dia, canta-se louvando os orixás, realiza-se os ebós, as oferendas, abrindo novamente a casa e chamando os participantes e todas as divindades para o terreiro. O morto é homenageado com comidas, bebidas, cantos e danças, pois a morte não é o fim, apenas o recomeço. E as religiões monoteístas, para a gente finalizar, as grandes tradições religiosas monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, não acreditam no retorno da alma, na reencarnação ou na transmigração, como as demais religiões orientais, indígenas e de matriz africana. Elas creem na ressurreição da única e mesma vida, sendo a morte uma passagem para a vida eterna. Como eu falei para vocês, né? Depois da morte não tem como fazer muita coisa. Tudo que a gente tem que fazer é até o nosso último dia de vida. Com algumas nuances diferentes, mas dentro da mesma lógica, as três tradições monoteístas acreditam na existência do céu e do inferno como salvação e como condenação, recompensa e punição. Isso vai muito realmente do que você acredita. Por mais que você seja cristão, acreditar em Jesus Cristo, existem muitas dúvidas porque não está tão certo, tão claro. As pessoas dizem, ninguém nunca foi para o céu, para o inferno, voltou para dizer como era, se existe.
Existem muitas dúvidas mesmo, não posso dizer que é uma tarefa fácil da gente entender. A gente tem que ver pelos olhos da fé, porque senão a gente não vai acreditar, não vai ter como ter uma lógica, uma razão. É simplesmente você ter um sentido de vida e pedir que Deus vá te mostrando esse entendimento e dando pistas, e principalmente que você vá conseguindo colocar, você ter um entendimento, tipo uma prova que Deus te dá por um sentimento. Tem coisas que a gente não vai saber explicar, só mesmo sentir, certo? Então, os sentimentos, quando você pede a Deus que Ele que te dê um sentimento, assim, um conforto, com certeza isso acontece. Por mais que você não encontre um texto explicando tudo como é, por mais que você não encontre na Bíblia, por mais que você converse com uma pessoa, com outros professores, e você não encontre um significado, quando você pede diretamente a Deus, Ele te dá um significado. Às vezes através de um sonho, às vezes através de um entendimento de uma música, de uma visualização, até mesmo só um entendimento no próprio coração, né? Própria alma. Então isso já serve, tá? É isso, a frase final é: ninguém constrói a paz sem um amor. Que a gente ame mais, que a gente se respeite, que prevaleça sempre o amor e o respeito, independente de qualquer religião, para que a gente consiga ter paz no mundo, né? O mundo já está sem paz demais. Para a gente ainda criar confusão, não faz vantagem não. Ame, perdoe, abrace, diga que é importante, faça tudo para que haja paz, porque viver com paz é muito bom, tá bom? Abraço e até a próxima aula.